Continuando com as ferramentas de seleção, nós temos logo em seguida 3 ferramentas chamadas laço, tá? Eu tenho um laço normal, tenho um laço poligonal e laço magnético. Vamos começar pela ferramenta laço. A ferramenta laço, deixa eu desbloquear essa camada aqui, ela é para quem tem um controle maior, por exemplo, uma coordenação motora bacana e, convenhamos, o mouse ajuda. Eu quero selecionar a boca dela, então eu vou dar um zoom ainda maior, bacana. Só que com a ferramenta laço, eu tenho que ter uma coordenação boa, porque senão você não precisa acertar de primeira. Eu vou ensinar uma dica bem interessante. Eu vou gerar alguns erros propositais aqui, ó. Vamos supor que você deu uma escorregada para fora e aqui para dentro. E vamos lá. Ok, tem que fechar direitinho. Bacana. Aí você fala, Adriano, eu não acertei. Eu vou deletar, vou dar um Ctrl D e vou simplesmente começar de novo. Bom, dependendo da seleção, você vai demorar você vai tentar várias vezes, vai demorar muito até acertar. Considerando que você acertou a maioria, você tem as opções de adicionar a seleção e de subtrair seleção. Você só precisa entender quando você tem que adicionar e quando você tem que subtrair. Nessa parte você cortou, ficou faltando, então você tem que adicionar seleção. Já nessa parte você passou, então você tem que subtrair seleção. Então vamos lá. Eu vou escolher aqui o adicionar. Eu sei que é o adicionar porque, observe o laço aqui, ele fica com um sinalzinho de mais. Então eu vou passar o mouse aqui. Eu posso parar aqui? Não, porque eu tenho toda essa área aqui que eu tenho que cobrir. Agora sim. Posso usar essa mesma aqui para adicionar? Não, porque nesse caso eu passei, eu tenho que subtrair. Então eu vou clicar aqui. Vou começar aqui por fora, ó, vou deixar aqui certinho. E vou cobrir essa parte. Então tá aí. Eu vou dar um Ctrl D, vou para outra área, vou para o olho. Eu quero selecionar apenas o olho, então vamos lá, ó. Vou dar uma ratada aqui, como a gente brinca. Então aqui eu posso pegar, subtrair e consertar aqui, ó. Ou seja, você não precisa acertar de primeira. Vou adicionar aqui um pouquinho, porque eu acho que faltou um pouquinho aqui. Você não precisa acertar de primeira, você pode tranquilamente ir consertando, ou seja, adicionando ou subtraindo de acordo com o que aconteceu. Bacana, vou dar um Ctrl D. E agora vamos entender sobre laço poligonal. O laço poligonal ele tem uma diferença onde você não tem a mão livre como você tem na ferramenta anterior. Esse você vai dar um clique e vai continuar clicando. Cada vez que você der um clique, ele cria um ponto. Dependendo da sua coordenação motora, essa ferramenta pode ser mais viável, porque as chances de você errar são menores. Terminou, ele vai criar a seleção e você tem as mesmas opções. Você pode pegar aqui, adicionar. Ele vai adicionar, você pode pegar aqui, subtrair. Ele vai subtrair, você pode ir adicionando, tal, até fechar. Tem os mesmos recursos. Você pode combinar o uso dessa com a outra também, sem problema. Eu posso adicionar, posso subtrair. Deixa eu vir aqui, pá, e cobrir aqui. Ok? E nós temos ainda a ferramenta laço magnético. O laço magnético você vai dar um clique apenas e vai seguir. Perceba que quanto maior for o contraste entre as cores, melhor será o uso da ferramenta laço magnético. Eu vou abrir outra imagem para demonstrar isso. Só lembrando uma dica rápida. O Ctrl W serve para fechar apenas o arquivo, ok? Deixa eu vir aqui em frutas. Ok, vamos pegar essa imagem aqui. Como eu tenho um contraste grande, o fundo branco para a fruta, o laço magnético aqui
Vai funcionar bem melhor. Olha só. Então, o bacana é você saber várias formas de selecionar. Para cada situação, você sempre vai ter uma opção que você vai achar mais interessante, mais prático, mais rápido. Olha só que bacana. Claro que isso é uma coisa que você faz com muito mais paciência. Eu já vi matérias em que algumas fotos de revistas famosas levaram até uma semana para ser totalmente editada. No final é só você dar 2 cliques e ele vai fechar. Ok, eu posso deletar. Não. Vou pressionar delete. Opa. Ok. Posso manipular. Olha lá. Posso. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu desbloquear essa camada aqui. Posso aumentar, diminuir. Deixa eu dar um enter para confirmar. Deletar. Pressionando delete, agora funcionou. Então você pode manipular totalmente. E você viu mais 3 formas de seleção, ok? A gente ainda tem mais formas de selecionar uma imagem. A gente vai continuar os estudos sobre seleção.